No episódio anterior, o Mark passou por um processo de reintegração, e isso prometeu uma dinâmica diferente para a série. Mas se fosse para ser simples assim, não seria ruptura. O episódio da vez nos tira do que estávamos acostumados, tanto esteticamente, tanto em como aborda a sua temática. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal e fica ciente de que teremos spoilers aqui, do começo ao fim. Então, siga por sua conta e risco. Já reparou como todos os episódios dessa segunda temporada começam de uma maneira estranha, gerando mais perguntas do que necessariamente respostas diretas? Isso acontece tanto no tema quanto na estética, e até também nas questões temporais e espaciais. A gente sempre tem que meio que se perguntar aonde que a gente está, quando que a gente está. Ruptura, ela quebra a estrutura tradicional das séries, que costumam terminar com um gancho e retomá-lo no episódio seguinte de forma mais direta, ou respondendo ou dando continuidade àquilo. Aqui o gancho no final até existe, mas antes de respondê-lo, a série apresenta um caminho mais longo para chegar às suas conclusões. Sabe quando alguém vai explicar algo muito complexo, mas precisa contextualizar, precisa criar alegorias para só assim a resposta fazer algum sentido quando ela for dita? Esse caminho costuma começar com um novo gancho. E aqui em Ruptura, isso acontece justamente fazendo a série começar com um gancho. Ela termina com um gancho, reinicia com um gancho. Por isso, a cada início de episódio, uma nova justificativa para prestarmos atenção na nova alegoria. E a da vez essa daqui veio muito forte. A estrutura no geral então é desse jeito: gancho, desenvolvimento, revelação, novo gancho e então repete. A série mantém exatamente dois ganchos ativos ao mesmo tempo, um que nos mantém presos à temporada e outro que justifica a estranheza do episódio em si. Entender isso é buscar relacionar o que vimos nesse episódio com o que talvez a temporada venha a oferecer ou a responder mais à frente. O episódio não é necessariamente sobre o agora, é sobre o porvir. E a gente precisa identificá-lo e entendê-lo dessa maneira. Não estamos dessa vez simplesmente dentro ou fora do escritório, mas em um estado meio intermediário, uma espécie de limbo, não necessariamente um limbo, mas uma espécie de limbo. Essa sensação de deslocamento atinge tanto os personagens quanto a gente, o público. O episódio parece perdido na cronologia da série, algo que deve ficar claro mais adiante, ou seja, pode ser hostil essa pausa para quem quer respostas urgentes, da maneira como é hostil para aqueles personagens, para aquelas pessoas que são levadas a viver aquela realidade tosca. Não só tosca, mas insípida e opressora. É uma realidade nova, com menos vida do que a deles, que já era meio que sem vida, né? Tudo branco e tal. Aqui o mundo é tão branco quanto os escritórios. É estranho até para eles, que são frutos, que são fragmentos da verdadeira vida de outra pessoa. Esse ambiente serve para promover a integração, como explica Lil Milchick, né? Em outras palavras, é a Lumon tentando vender a ideia de que, além daquela realidade que estão começando a questionar, a realidade de verdade é fria, é pior. É uma vastidão branca que nunca parece ter fim. Sequer tem vida além da vida deles. Inclusive, são recebidos por um bicho morto, ou seja, ali eles podem morrer. A Lumon vai cuidar deles, como é dito aqui no episódio, né? Mas será que vai cuidar deles ali, naquele ambiente? Essa lógica da Lumon lembra muito as práticas de integração das empresas aqui do mundo real, ou as famosas convenções. O Dan Erickson, criador da série, ele entende a lógica, né, essa lógica específica, porque ele mesmo trabalhou em escritórios antes de escrever Ruptura. Inclusive a cena das portas, quando o nosso querido Dylan vai fazer uma entrevista, foi uma cena que ele, de fato, viveu. No ambiente de trabalho, a empresa se apresenta como uma família forçada, se você pensar bem, onde o funcionário é jogado em um espaço com estranhos e depois daquilo ali precisa conviver com eles até mais do que com sua própria família. Em termos de tempo, eu digo, né? Em termos de intensidade, muitas vezes também. Para suavizar isso, as empresas promovem eventos, festinhas, viagens de equipe, mimos. Mas no fim das contas, esse tipo de aproximação não é para o bem do funcionário. É para garantir que ele esteja bem com a sua equipe e, por consequência, com o ambiente de trabalho. E, por consequência, com o trabalho. Ou seja, se o bem-estar precisa ser forjado, então é porque, por essência, aquilo dali não é natural. É um bem-estar falso. E isso a Lumon deixa sempre claro desde o primeiro episódio. Primeiro, os personagens surgem separados ali. Uns estão em cima, outros estão lá embaixo. Depois se veem necessitados a se unir para sobreviverem. No fim, essa união acaba servindo mais para eles do que para a empresa, pelo menos dessa vez, contrariando nesse caso a ordem maior, mas também gerando uma demissão como, entre aspas, um presente ingrato.
Na vida real, muitas dessas integrações corporativas acabam criando laços genuínos entre as pessoas. É o tiro que sai pela culatra. Paradoxalmente, esses laços podem levar ao questionamento da cultura da empresa, da própria empresa em si, daquela vida que leva, né? Muita gente vai a esses eventos por conveniência, porque tem que ir, mas sai deles com a sensação de pertencimento. Sai da confra com a sensação diferente. Seja um pertencimento à equipe, mas seja um pertencimento a uma dupla, a uma classe. É como se conchavos fossem criados. A jornada de Irving nesse episódio exemplifica isso perfeitamente. Mas primeiro deixa eu falar sobre outras coisas para chegar no clímax do episódio. Perceba como nessa dinâmica os personagens estão sempre sendo guiados por versões idealizadas deles mesmos. Mas não versões reais, são versões artificiais, como bonecos de CGI, muito parecidos com o da abertura da série. Isso significa que os internos são, na verdade, projeções idealizadas dos externos, e essa idealização é criada pela empresa para servir aos seus interesses. Em outras palavras, é preciso seguir um modelo, e esse modelo não foi criado para pensar no funcionário, mas sim a cultura corporativa. Não à toa, as desculpas mais esfarrapadas e corriqueiras de demissões hoje são aquelas de que o demitido não aderiu à cultura, né? Não aderiu à cultura daquele local. Porém, o que faz esse episódio ser brilhante é justamente o fato de que, apesar disso, as decisões do Irving e dos demais provam que esses internos não são apenas fragmentos passivos, ou seja, que o funcionário levado a ser fragmentado também é um ser ativo e pensante na sua própria existência, ainda que seja a existência do trabalho. Eles podem despertar como sujeitos únicos, pensantes e resolutivos dentro daquele mundo. Prova, portanto, que talvez o processo de ruptura seja falho, porque não basta romper com a própria identidade do lado de fora para que tudo se resolva. Pelo contrário, separar um sujeito do seu contexto original pode gerar um novo sujeito, e a Lumon, nessa segunda temporada, não está conseguindo lidar bem com isso. A resposta da empresa a isto tem sido dobrar a aposta, desses planos de contingência a cada vez que algo de complicado acontece. Isso torna os métodos cada vez mais espalhafatosos, como a gente viu nesse episódio. Mas ao fim, a solução que eles criaram para fabricar trabalhadores perfeitos acabou criando algo que não esperavam, um trabalhador consciente. Uma prova de que realmente na adversidade nós nos unimos. Que pena que é preciso chegar na adversidade. Mesmo sem ter acesso a parte da própria existência, esse trabalhador desperto é o suficiente para desmoronar os planos da Lumon aqui nesse episódio. Quando um trabalhador desperta, ele não se liberta porque sua vida lá fora é melhor ou pior. Não é isso. Ele desperta no contexto. Ele desperta a partir da experiência do trabalho, do ambiente que o cerca. A Lumon acreditava que a ruptura era a solução perfeita para criar funcionários ideais, mas esqueceu que é justamente a dor desse ambiente que faz surgir um novo sujeito, um sujeito que rejeita essa dor e se une com outros a partir dela. Eu acredito que é para isso que esse episódio serve. Não é necessariamente uma rebelião como vimos no final da primeira temporada, onde as coisas para se ajeitar precisam do externo. Não são os internos convencendo os externos a agir que é o que vai dar jeito aqui. Na verdade, são os internos se percebendo a partir de quem são enquanto o que são. Porém, isso vai gerar um dilema fortíssimo para a gente e para eles também. Se os internos despertarem, isso significa que eles são mais completos, interessantes e por isso mais valiosos para a jornada de fuga daquela realidade do que os próprios externos, como pensávamos no começo dessa história. Talvez uma cena do episódio passado responda essa questão. Enquanto todos estão na correria para tornar aquela vida mais conectada entre um lado e outro, o Dylan externo está no sofá, comendo, assistindo TV, tendo que cuidar dos filhos por uma noite. Ou seja, mais um dia comum para ele. Entende o meu ponto? O assunto aqui do despertar, do renascer, do se tocar do que está acontecendo, tem que ser, necessariamente passa pelo um vislumbre da vida dos internos. Esse é o grande ponto. Se você entender isso, vai entender porque esse episódio pode ser importantíssimo para questões futuras. Será que não estávamos lutando pela coisa errada e do jeito errado? De que vale a pena voltar a ser o externo, se assim os nossos protagonistas, os internos, não irão mais existir com essa total clarividência do quão ruim pode ser a ruptura? Mas enfim, deixo isso com vocês. Comenta aqui embaixo o que é que vocês entenderam. No momento em que os personagens param de seguir as versões guiadas e artificialmente criadas pela empresa, eles começam a tomar decisões próprias e, ao fazerem isso, despertam
a Halle. Mas qual Halle? Olha a pegadinha. Qual Halle? No caso, a Halle interna, rejeitando, portanto, a sua versão externa, que era o que estava lá. O que vale é o despertar dos internos. É isso que eu estou defendendo. Nessa jornada aqui, talvez os externos não sejam tão relevantes quanto pensávamos. Os internos, por si só, são capazes de gerar novos sujeitos críticos e contrários à realidade que a Lumon precisa manter ali, né, guiando os seus funcionários. Esse é o ponto-chave desse episódio. O beijo entre Mark e Halle serve exatamente a esse propósito. Halle externa é essencialmente infeliz. Ela pode ter tudo em termos materiais, seja o que for, mas no fim, o seu desejo principal não era atendido: amar. Para ela, a sua versão interna é mais valiosa. O mesmo vale, inclusive, para os outros externos, veja bem. Se essencialmente a Lumon usa os internos para os seus próprios interesses, Halle é uma extensão dessa Lumon. Ela é herdeira, no caso, mas nesse caso, ela usa a si mesma para esse interesse. Isso demonstra que, apesar de serem a mesma pessoa, externos e internos são completamente diferentes. Completamente diferentes. São versões extremas, eu diria. Contrárias e extremas. A gente precisa aceitar essa dualidade e começar a visualizá-la para compreender as respostas que a série talvez venha a oferecer de verdade. Se não nos apegarmos a isso, talvez a gente vai focar no ponto errado. Essa não é a primeira vez que a série usa a neve como símbolo. O próprio prédio da Lumon é cercado por neve e a nova abertura traz imagens desse cenário. No episódio anterior, a Harmony Cobell aparece dirigindo por uma imensidão branca e vazia. Ela tenta fugir da Lumon, não consegue e opta por voltar. É como se tudo ao redor da empresa fosse apenas um vazio frio e sem vida. Não há nada além dos trabalhadores. Qualquer tentativa de fuga dentro daquele sistema leva de volta à própria realidade. Só que agora ainda bem mais hostil, sem saída, sem caminhos definidos e pior, uma realidade com um gelo fino. Um gelo tão fino que está prestes a quebrar. Ora, os funcionários estão ali porque os seus externos aceitaram esse destino para eles, acreditando que poderiam explorar o mundo de fora enquanto suas versões internas trabalhavam. Mas ao fim, esse mundo externo, dentro do interno que a Lumon vende, é inútil, frio, como eu disse, sem vida. Ele não existe para a vivência, apenas para a sobrevivência. É tão de sobrevivência que a gente entra meio que num filme de terror aqui. O piano característico da série continua presente na trilha sonora, mas com uma melodia mais diferente, mais minimalista, e isso porque agora há mais suspense. É como também se a empresa quisesse reforçar a mensagem de que esse mundo lá fora que ela criou é ainda pior do que o mundo dentro dela, mas que ainda existe por conta do mundo dentro dela. Por isso que tem dentro da nova melodia umas notinhas da antiga. A manipulação continua, só que agora com a roupagem mais sutil, com poucas notas dentro dessa trilha, fazendo-a até mais opressiva, mas mantendo a ideia de que há o novo e que o novo é baseado no antigo. Ou seja, nada muda. Então, se para eles, fora da Lumon, não há nada além do frio e da morte, de certa forma, clicar em números e ganhar um abacaxi de vez em quando não parece uma ideia tão ruim. Essa é a armadilha. Em outras palavras, ruim com eles, pior sem eles. Ou como diz o Miltic, não vagueie pelo caminho de Kier para que você não agite a ira da natureza. O recado é claro. Questionar a empresa é se arriscar no vazio. Ainda bem que tivemos o Irving entendendo os dizeres de um jeito que servisse mais a ele do que a Lumon. E falando em Miltic e em dizeres, vamos ao momento mais curioso aqui do episódio. Os personagens descobrem no livro do Apêndice 4, quase como um tesouro escondido em uma caverna, que Kier Egan tinha um irmão gêmeo, que é o Dieter Egan. O nome, inclusive, serve de homenagem para a Floresta Nacional Dieter Egan. Mas por que ele nunca foi citado, mencionado até agora? Nem mesmo no museu que cultua os antigos CEOs. Ele nunca foi citado porque o mito do sucesso desses grandes donos das corporações, esse pessoal que venceu na vida, é forjado. É um mito. Ele é criado de forma quase interativa, buscando mais responder aos desejos da realidade, da sociedade, do que qualquer outra coisa. Quando, por exemplo, o Silvio Santos tem a sua história do camelô contado e etc, e um monte de coisa é ofuscada dessa história, ele está contando a história do pobre que tenta sair daquele local e que precisa dessa enganação para continuar indo ali
vender como camelô, achando que vender, ficar naquele gira-gira ali, vai fazer ele de fato prosperar como o Silvio Santos não vai. Não foi isso que fez o Silvio Santos prosperar, mas essa história combina muito com a nossa sociedade. Esse é o ponto. Se esse retiro serve para que os funcionários estudem o livro da empresa quase como se fosse uma bíblia, então estamos assumindo que Kieran Egan é tratado também como um pai fundador, um messias, um criador. E qual é a grande história da Bíblia, senão a ressurreição e o fim do mundo? Aproximar Kieran Egan dessa ideia reforça sua figura como a de um deus, mas também sugere que algo está sendo ressuscitado, que algo está sendo criado, ou que algo está a ponto de entrar no apocalipse. A Lummo quer construir um novo mundo dentro desse trabalho, isso é fato. Dentro daquela realidade, Kieran Egan, assim como Deus, é eterno e onipresente, existindo ou não. Ele sempre é dito, mencionado, e aqui nesse episódio estudado. Se trouxermos isso para a nossa realidade, vai casar direitinho. Veja como os fundadores das grandes empresas se colocam como magnânimos, acima do povo, acima dos comuns, quase como divindades. E claro, sempre há aqueles que veneram esses novos deuses, aceitando as regras que eles ditam para essa sociedade. Esses tais magnatas do novo mundo surgem com soluções mirabolantes para crises, mirabolantes e fáceis. É sempre muito fácil. Como que ninguém pensou nisso antes? Porém, são soluções impossíveis, utópicas, distantes da realidade de fato, porque eles estão da realidade, eles são deuses, né? Eles estão longe dos comuns, assim como Deus precisa mandar talvez um Jesus para entender os que estão aqui. Mas até isso serve para vender essa percepção mitológica da existência deles, e é isso que muitas vezes importa. A cara do Milchick nem treme ao mentir que aquela é a cachoeira mais alta do mundo. Ele afirma que todas as palavras aqui ditas são verdades. Mas basta a Halle debochar, seja de forma sincera ou encarnando ali o personagem, deixando isso claro, para que a falsa felicidade se desfaça e os marshmallows com o rosto do Kieran Egan sejam queimados, como se o próprio fundador estivesse em fúria extrema por ter sido questionado. Exatamente como o Deus do Velho Testamento, que pune com dilúvios, que pune com destruição aqueles que não seguem a sua palavra e a sua vontade. Seguir a vontade libertará, é o que dizem de Deus. Por isso vale a pena se pintar de Deus por terem vários seguindo a sua vontade sem nem questionar nada. Caso contrário, marshmallows queimados e fim de festa. Mas se pensarmos bem, isso libertou um personagem aqui. A palavra libertou Irving, mas a palavra mesmo. Não quem estava dizendo a palavra. Essa é a pegadinha. A palavra de fato liberta. Não necessariamente quem usa essa palavra a seu favor. Quem dizia a palavra tentava fazer isso para outros propósitos, mas a palavra em si fez Irving enxergar-se no caminho do sacrifício pelo próximo e, de fato, acordar para aquela realidade. Lembram das versões espelhadas de cada funcionário, que apareceram ali apontando os caminhos? Todos indicaram direções, menos um, o Irving. Ele apareceu depois e em nenhum momento apontou para lugar nenhum. Nosso querido personagem está emocionalmente destruído e cada vez mais incomodado, sem aceitar facilmente aquilo que lhe é imposto e pela primeira vez se espantando com algum evento canônico da história da Lummo. Tanto que ele, se assusta, digamos assim, se espanta ao redor da fogueira, fazendo um excelente trocadilho narrativo ao escutar uma história quase bíblica sobre Kieran Egan e ao final se espantar citando uma expressão popular, mas que faz referência a Deus, o velho "valha-me meu Deus", que até os ateus usam, Acontece que a perda do Burt atingiu seu senso crítico de forma irreversível. Ele não tem mais medo de chutar o balde e sua cópia, que deveria orientá-lo, não aponta mais para nada, pois até a sua versão idealizada agora sabe que tudo aquilo dali é bobagem. O pesadelo dele, da floresta devastada, dos computadores isolados, da noiva Wow e do Burt como um zumbi, segue a estética clássica de um filme de terror. Mas ironicamente, pela primeira vez, os números dos computadores aparecem minimamente organizados. E isso não é um terror, pelo contrário. Há algo diferente ali. Algo tentando se revelar. Irving, e por enquanto só ele, está finalmente conseguindo ver. A sua cópia não aponta para lugar nenhum, porque pela primeira vez ele apontou para si. Ele apontou para ele mesmo. O título do episódio, Wow's Hollow, que pode ser traduzido como Oco do Desespero, descreve exatamente esse estado mental, mas também faz um trocadilho perfeito. Estamos vendo aí o Irving, o interno no caso, despertar e ser retirado do oco, desse vazio, dessa prisão
que ele agora não aceita mais. Na nossa realidade, vemos isso o tempo todo. Sempre há aquele funcionário mais antigo nas empresas, que já conhece todas as regras do jogo, que sabe que a engrenagem gira de um jeito que não vai mudar. Ele continua ali porque já passou tempo demais para voltar atrás e porque está nos conformes. Mas ao mesmo tempo, ele também é um dos mais críticos quando junta aos seus. E também na ausência dos chefes. Ele é uma grande contradição. Tanto percebe as falhas e os abusos do sistema, mas mesmo assim segue o fluxo enquanto tenta de alguma maneira servir ao próximo. Não para manter a ordem, mas para evitar que os mais novos sejam completamente consumidos pelo sistema. Será que não foi isso que aconteceu com Irving ao fazer nascer essa sua terceira versão? O Irving externo, o interno e agora o interno desperto, que repito, é a que mais vale. Após aquele pesadelo, Irving vê a Halle observando a cachoeira descrita como as lágrimas de Dieter Egan. O sorriso dela pode ser genuíno. Ela pode estar admirando a mitologia do seu antepassado, mas também pode estar rindo da própria história absurda que inventaram sobre sua família. É nesse momento que Irving derruba a personagem dela e a afoga na cachoeira, ou seja, a afoga na própria mentira. A alegoria eu acho que é bem poderosa. Ele afoga a versão criada e idealizada da Halle, porque essa Halle, por mais falsa que seja, é mais verdadeira do que a externa. A interna foi fabricada para servir à empresa, mas paradoxalmente ela quer viver, quer sentir, quer se libertar. Já a versão externa é abjeta por essência, tão controlada pelos interesses da Lumen que a sua própria cópia, um artifício criado para servir, acaba sendo mais autêntico do que ela. Ela, afogada em si mesma, é melhor do que a Halle de verdade. Quando Miltic ordena que o bloqueio Glasgow seja desfeito, vemos Halle pela primeira vez na temporada, a Halle de dentro. Totalmente desnorteada, inclusive. A última memória que ela tem, provavelmente, é daquele discurso de revolta lá no jantar de luxo. Aqui um parênteses, porque tem um detalhe interessante. Na medicina, a escala de coma de Glasgow mede o nível de consciência dos pacientes, mesmo naquele estado. Ou seja, Halle sempre manteve a sua consciência intacta, mas ela estava guardada, presa em um coma induzido pela sua versão externa. Isso reforça ainda mais a questão central do episódio. O que de fato define quem somos se estivéssemos naquela realidade. A resistência do Irving vai contra tudo o que a empresa quer promover. No fim, ele descobre que sua intuição estava certa. Halle é, de fato, uma externa fingindo ser interna, mas ao expor essa verdade, ele próprio é desintegrado, noutras palavras, demitido. Porque, repito, a integração, a rebeldia, a audácia de verdade, tudo isso só vale quando serve aos interesses de cima. No caso de Irving, a integração falhou porque fez dele um sujeito autônomo. A grande sacada do episódio é mostrar que Irving fez a única ruptura verdadeira. Ele desperta como interno, sem precisar da influência do seu externo e menos ainda da empresa. E desperto não serve mais ao sistema. É por isso que na vida real, os despertos que continuam lá são calados. Falam entre eles, mas jamais para além deles, senão serão limados. O sorriso final do Irving, quando é demitido, revela que, pela primeira vez, ele fez algo por si mesmo e valeu a pena. Não fez pela Lumen, como lá no começo da série. Não fez pelo seu externo, como tentavam fazer no final da primeira temporada. Fez pelo seu próprio eu interno, que é o que vale, repito. Essa é a verdadeira fuga. Fazer o sujeito interno não mais aceitar aquela realidade como digna. Jamais o externo agindo em relação a isso. Foi o Irving apaixonado por Burt que mudou. Esse que mudou. No universo de ruptura, conhecer a palavra de Kier Egan deveria ser suficiente, mas não é. E justamente por conhecê-la, Irving entendeu como agir pelos seus companheiros. E essa talvez seja a maior ruptura de todas. Que o perdão de Kier o siga na eterna escuridão, berra o Miltic como se estivesse lançando uma maldição pro demitido. Mas também como se estivesse admitindo que a vida fora da empresa pode ser tão difícil que até mesmo a bênção desse deus corporativo pode ser necessária. Será que isso é tão diferente do clichê desejo pra você? Sucesso na sua nova jornada. Algo que a gente ouve em demissões aqui na nossa realidade. John Turturro entrega mais uma atuação sublime. O personagem fecha os olhos, aceita o seu destino, mas também porque agora é a vez do seu interno olhar pra dentro. Pra essa escuridão interna, pra esse oco que conta o título do episódio. Ele sempre pintou quadros escuros, com poucas formas definidas, pontinhos de luz. Agora chegou a hora de encarar essa escuridão e encontrar os pontos de luz que ainda restam nele. Noutras palavras, dói, mas demissão também pode ser libertação. Eu sei que você sabe do que eu tô falando. Eu sei. Irving também. O sorriso de canto de boca entrega tudo.
Os créditos chegam ao som da melodia de Wave, do grande João Gilberto, com a letra que representa muito bem aqui nosso querido Irving. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Mas será que essa música também não fala sobre Hallie? Será que não fala sobre Mark? Se o amor é fundamental, talvez tenha valido a pena lutar pela existência dele, pela permanência ou pelo retorno da sua esposa, por exemplo. Será que também não fala sobre Dylan, ou melhor, para Dylan? Ele conheceu a esposa do seu externo, o que pode ter acrescentado ainda mais peso à percepção de que, se é possível ser feliz sozinho, então talvez valha a pena deixar o seu externo e as suas ideias o dominarem? O que afinal guia os personagens a partir daqui, a partir dessa vivência? O que os olhos não podem ver, o resto da nossa existência pode sentir, diz a música. Então a grande questão que fica é, o que os internos irão sentir daqui para frente? O que agora os olhos deles poderão ver? Antes, eles apenas seguiam, ou como completa a música de João Gilberto, será que permitiram que a noite venha os envolver, como no caso aconteceu com Irving? Que foi para a escuridão? Que foi para esse além? Vale a pena despertar. Sobretudo de uma versão criada para servir aos outros. Vale fechar os olhos, olhar para dentro e entender os próprios caminhos como fez o Irving, que não seguiu pela primeira vez a sua versão idealizada como os outros faziam. O despertar é inerente à existência humana. Fazemos isso todos os dias. Não seria diferente em outras realidades. No fim das contas, com ou sem a ruptura, somos apenas humanos, apenas instintos. Não dá para separar a gente deles. Apenas coisas que só o coração pode entender. O resto é mar. Coisas lindas que a vida tem para te dar. Talvez Irving, o interno, possa quem sabe alcançar isso. Pelo menos por uma fração de segundos, contada pelo seu sorrisinho no canto de boca.